coisa muito interessante também, independente da sua religião. Eu não sou católica, mas eu gosto muito de aprender, né, as histórias antigas e pensar, seja nos santos, seja em algumas pessoas com forte inclinação espiritual. Eu gosto de aprender o que motivou essas pessoas a fazer o que fizeram e como trazer isso para a vida atual. Então, quando a gente fala sobre Clara, né, a Santa Clara, que na Itália é chamada de Chiara, eu fico muito impressionada com o tipo de Colin, né? E a gente às vezes se pergunta o que fez essa moça de 16 anos de idade, né? E veja bem, 16 anos de idade na Idade Média era quase metade da vida, tá? Então não dá pra gente comparar muito com uma pessoa de 16 anos hoje, né? Porque a pessoa de 16 anos naquela época já tinha uma boa percepção da vida, né? Embora, logicamente, não era super madura, mas você fica imaginando que era uma pessoa que já tinha uma percepção da sociedade do que queria na vida. E uma coisa que absolutamente ela não queria era se casar com alguém que a família estava querendo. E eu acho que, mais ainda, ela queria seguir um propósito, né? E algo que na época acho que foi muito atraente foram as ideias do Francisco, né? Foram essas ideias de liberdade, de buscar o que acreditava e se encontrar, se entender, né, e ter uma identidade própria, e não uma identidade que fosse totalmente atrelada, né, à sociedade da época e à família e as inúmeras coisas que as pessoas eram obrigadas a se submeter, né, porque era o que se esperava de cada um, né? Então ela, de certa forma, ela foi atrás desse calling, né, dessa chamada. E eu achei muito interessante porque, se você pensar a força do feminino, apesar de todas as facilidades, né, que a família dava na época, lógico que isso tinha um grande preço, né, porque ela não tinha a liberdade dela, ela rompeu com isso, né? Então, no dado momento que ela sai de casa, e a história conta que ela saiu no meio da noite, toda ornamentada, tudo que ela pôde trazer em termos de joias, etc., ela trouxe com ela para até poder fazer uma doação para os pobres e, enfim, e ajudar também com a Ordem do Francisco. E com isso ela saiu, simplesmente saiu. E o que é interessante saber é porque Assis, por ser uma cidade medieval, ela é cercada de muralhas, né? E o que se sabe dessas cidades na Idade Média é que você era protegido enquanto você estava dentro, né, do perímetro, né, urbano, ou seja, dentro da cidade. No dado momento que você saía da cidade, né, e você estava do lado de fora dessa muralha, você estava completamente vulnerável, porque ali tinha tudo, né? Tinha bandidos, tinha pessoas doentes, né? Tinha os leprosos, então tinha todo tipo de situação e de pessoas, então você estava completamente desprotegida. Então, mas ela simplesmente saiu das paredes de Assis e foi encontrar o Francisco e seus companheiros. Então é muito interessante. Então a gente volta no que conversamos antes. Ela confiou no que realmente ela queria, no seu propósito. Ela foi atrás do que queria e houve o chamado. E a coisa acho que do feminino, de se convencer que ela podia, né? Então eu acho que isso é outra coisa, que às vezes a gente quer fazer algo, que às vezes a gente até sabe que vai ser melhor pra gente, mas a gente acha que não somos fortes o suficiente. Então é muito importante saber que a gente tem esse poder dentro da gente, tá? À medida que foi passando o tempo, Clara teve outras companheiras e eu acho que isso também fortificou ainda mais o seu propósito e o que ela tinha que fazer. Então, é muito interessante, é lógico que eu estou falando aqui muito rápido, mas quando a gente conversa sobre o feminino e a gente vê essas heroínas, né, do passado. E ela não era uma heroína que salvou o mundo ou fez coisas enormes, mas ela se salvou. Então, dentro do que ela podia fazer, ela fez. Então, eu acho que isso são exemplos muito interessantes para a gente sempre lembrar do poder do feminino.